Vamos lá então, pessoal, dando sequência aí, tá ok? A nossa aula. Como eu disse para vocês, nós vamos comentar sobre os tipos de raízes, tá? Então, eu deixei bem claro para vocês na aula anterior que nós iríamos trabalhar agora com essa aula gravada, para essa nossa próxima aula. Então, só deixando bem claro aí para vocês, vou trabalhar nessa aula os tipos de raízes, beleza? E daí na próxima aula eu trabalho os tipos de caule, tá ok, pessoal? Então vai ficar uma aula assim, bem rapidinha, bem tranquilinho, para a gente trabalhar esses conceitos, tá ok? Olha só, pessoal, voltando então, nós trabalhamos primeiro o conceito de raízes, né, subterrâneas, beleza? Aquelas raízes que crescem sobre o solo, ou seja, no interior do solo, tá ok, pessoal? Primeiro tipo de raiz que nós temos é a raiz tuberosa. Essas raízes tuberosas, como eu disse para vocês, elas são ricas, tá, em parênquima amilífero, que é um poli, né? O amido é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais, e esse tipo de raiz armazena uma grande quantidade de amido. Esse amido é importante, né, para o desenvolvimento da planta, para o crescimento, para diversos fatores nutricionais da planta. Bem, pessoal, uma reserva energética para quando a planta também passar por momentos de estresse, tá ok? Essas raízes, elas podem ser do tipo pivotante, quando elas crescem perpendicularmente, tá? Seguindo a linha de crescimento do caule, né? Do caule principal da planta. Então, por exemplo, nós temos aqui a cenoura, certo? O nabo e a beterraba. Tá aqui a cenoura, o nabo e a beterraba, né? São raízes do tipo pivotante. Ou então podem ser raízes do tipo lateral, como nós temos aqui a batata doce, tá? E a dália, que está representada aqui do lado direito para vocês. Tá ok, pessoal? Então são raízes, né, bastante conhecidas aí do nosso dia a dia. Muito cuidado aqui, tá? Com a batata doce, certo, pessoal? A batata doce é um tipo de raiz. Nós vamos ver depois que nós temos caules do tipo tubérculo, que são bastante parecidos com a batata doce, tá? Mas a batata doce, como ela cresce assim, ó, lateralmente no solo, ela é um tipo de raiz e não um tipo de caule subterrâneo, ok, pessoal? Então, só relembrando, raízes pivotantes, tá? Crescem perpendicularmente em direção ao solo, seguindo a linha de crescimento do caule principal, ok? E daí temos as raízes laterais. Essas raízes laterais crescem lateralmente ao solo, seguindo a linha, né, das raízes que são adventícias, tá ok, pessoal? Então, nós temos, né, como pivotante, cenoura, nabo e beterraba, alguns exemplos, e como laterais, batata doce e a dália, tá? Comentamos também sobre as raízes adventícias, que são chamadas também de raízes de suporte ou escória. Então, o que acontece? Essas raízes, elas têm origem em regiões mais altas do caule, certo, pessoal? E essas raízes, elas ajudam a planta a se fixarem em solos, né, que são mais quebradiços, como eu disse para vocês. Então, nós encontramos, né, raízes desse tipo, por exemplo, no milho, e raízes que são chamadas de rizóforas, tá ok, pessoal? Então, temos aqui essas raízes dos manguezais, como eu citei para vocês, onde essas regiões dos manguezais têm um excesso de água e o solo é extremamente frágil, é um solo extremamente quebradiço, com muita facilidade. Então, a planta, quando começa a crescer, e tem caules que são assim, ó, bastante robustos, essas plantas são pesadas, né? Então, com muita facilidade, elas quebram o solo, tá? E poderiam tombar, né? Para isso não acontecer, essas plantas desenvolveram essas raízes que são de escora ou, né, de suporte, tá ok, pessoal? Essas raízes, como vocês estão vendo aqui no caso dos manguezais, elas crescem em bastante proporção, né? Então nós temos uma grande quantidade dessas raízes escorando, tá? Dando suporte ao crescimento dessa planta. Temos ainda raízes aéreas, né, que crescem sobre o solo, tudo bem? Do tipo estrangulantes. Então, aqui do lado direito da tela de vocês, vocês estão vendo cipó mata-pau, tá ok, pessoal? Tem uma árvore aqui, né, uma planta qualquer, onde esse cipó, ele cresceu enrolado, ó, as raízes se enrolam, estrangulam a planta, né, que está servindo de base também de alimentação para esse cipó mata-pau. Então, observem que a planta, né, o cipó em si, que é a planta estrangulante, ela literalmente está matando a planta
que ela está se fixando. Então, essas raízes elas estão crescendo sobre o solo e, logicamente, retirando nutrientes dessa planta que está servindo, né, como hospedeira, tá ok, pessoal? Essas plantas estrangulantes, né, elas são, em grande maioria, parasitas, porque retiram seiva bruta e seiva elaborada das plantas que são parasitadas, tudo bem, pessoal? Então, aqui do lado mais à esquerda, você tem o cipó matapau, você consegue observar bem, né, como essa planta estrangula, né, a sua hospedeira e retira nutrientes dessa planta. Aqui outras imagens, né, que mostram também essas raízes que são aéreas do tipo estrangulantes, que crescem enroladas em outros caules. Beleza, gente? Dando continuidade, nós temos também as raízes aéreas, que são do tipo tabulares, tá? Essas raízes, elas são bastante legais, muito interessantes, como as demais que vocês estão vendo. Elas têm esses aspectos de tábuas e são encontradas nessas plantas, né, bastante conhecidas, que chamamos de figueiras, tá ok, pessoal? Então, observem que essas raízes, ó, elas crescem sobre o solo, tá? E elas têm esse formato tabular. Gente, qual que é o objetivo? Se você chegar próximo a essa raiz, tá? E você der umas batidinhas com o punho fechado, vai fazer um barulho como se fosse uma parede oca. Tudo bem, pessoal? Faz um barulhinho assim como se fosse uma parede oca. Ou seja, aqui dentro, né, dessa raiz tem um espaço vazio, um espaço oco, por onde a planta ela transporta oxigênio. Então, olha só que interessante. Essas raízes, né, que são do tipo tabulares, elas são raízes especiais que facilitam o transporte de oxigênio no interior da planta. Tá ok, pessoal? Então, geralmente, né, nos ambientes onde essas raízes se desenvolvem, o solo, o ambiente, tem problemas, né? Ou a planta, melhor dizendo, tem problemas na absorção ou na liberação desse oxigênio. Lembre-se, tá, pessoal, que para a realização da fotossíntese, a planta ela absorve CO2 da atmosfera e produz oxigênio. Mas as plantas também fazem respiração celular, porque as plantas possuem mitocôndrias. Então, por isso é necessário, né, oxigênio no ambiente interno, no interior da planta, para que ela consiga realizar esses processos relacionados à respiração celular. E as plantas que possuem raízes tabulares, né, em forma de tábuas, por dentro dessa estrutura, você tem um maior transporte, um fluxo maior de oxigênio. Ok, pessoal? Temos ainda raízes do tipo grampiformes, tá? Essas raízes grampiformes, elas são bastante importantes na fixação aérea da planta, certo, pessoal? Então, às vezes, a planta, né, as plantas que possuem raízes grampiformes, elas são pequenas, tá? E elas crescem, por exemplo, assim, ó, no chão, tá? De florestas, ok, pessoal? No chão, essas plantas elas vão ter problemas com relação à penetração de luz. Então, imagine assim que a copa das árvores maiores impeça a chegada de luz até essa planta. Então, por isso, ela desenvolve essas raízes em forma de grampos, tá? Esses grampos se fixam no caule de outras plantas e assim, né, plantas como a era, tá, consegue subir no caule de outras plantas, atingindo regiões superiores dessa planta. Tudo bem, pessoal? Ficando mais próximas da luz, tá? Então, no solo, né, a era teria problemas em absorver luz, né, luminosidade do ambiente. Mais próximas a regiões aéreas de outras plantas, a copa de outras árvores, ela tem maior proporção ou possibilidade de luminosidade. Então, né, ela desenvolveu essas raízes aqui que você está vendo, ó, essa imagem abaixo aqui da tela, que são raízes grampiformes. Detalhe, pessoal, essas raízes não absorvem nutrientes, tá? Elas não são parasitas, ela está utilizando apenas o caule da outra planta como forma de escalada, né? Está escalando o caule de outra planta para conseguir um acesso maior a pontos de luminosidade, ok, pessoal? Temos raízes, né, do tipo pneumatóforos. Essas raízes aqui são show de bola, tá? Esse ambiente que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um ambiente, né, alagadiço, mangue, manguezal, certo, pessoal? Para quem aí não lembra, né, o mangue, o manguezal, é um bioma muito importante na biologia, no desenvolvimento biológico, porque abriga diversas espécies, animais e vegetais, tá ok, pessoal? O mangue ele é extremamente rico em vida, então, às vezes, né,
as questões do vestibular abordam esse aspecto, sobre os padrões de vida encontrados no mangue. Então, no mangue nós temos espécies, né, de insetos, temos espécies de pássaros, temos espécies de mamíferos, temos muitos crustáceos, vários caranguejos, né, vivem no mangue. O que nós temos de curiosidade com relação a esse ambiente chamado de manguezal é que há o encontro da água do mar, beleza, com a água dos rios, criando um ambiente com água salobra, certo, pessoal? Então, nesse ambiente com água salobra, o que acontece com as plantas, né? Como vocês já aprenderam comigo, nós temos um probleminha aí relacionado à osmose, né? Então, se há uma concentração grande de sais na água, no ambiente, há uma tendência natural a planta perder também água para esse ambiente. Então, as plantas que vivem no manguezal, elas têm algumas adaptações, inclusive com relação à oxigenação. Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece, tá? Como o solo, né, melhor dizendo, a água e o solo onde a planta está fixada, né, é pobre em oxigênio, beleza? Então, a água salobra, o ambiente manguezal, ele é pobre em oxigênio, tá ok, pessoal? Então, a planta, para resolver esse aspecto, desenvolveu um crescimento vertical das raízes, tá ok? Então, nós temos assim, ó, raízes, né, subterrâneas, raízes principais que são subterrâneas e raízes secundárias que crescem verticalmente, tá? Em direção à luz. Tudo bem, pessoal? Então, essas raízes, elas crescem assim, ó, para fora do solo, ou então para fora da água, tudo bem? E por essas raízes, que são cheias de buraquinhos, tá? O oxigênio da atmosfera consegue penetrar com maior facilidade. E aí a raiz principal que fica, né, sob o solo, né, enterrada no solo, ela tem um canal por onde o oxigênio vai ser transportado. Então, os pneumatóforos são essas pontinhas aqui, ó, essas raízes que emergem do solo ou da água, tudo bem, pessoal? Se o ambiente estiver muito alagado, elas emergem assim para fora da água, tá? Por onde o oxigênio consegue penetrar e a planta consegue uma maior taxa de oxigênio proveniente da atmosfera. Então, uma adaptação show de bola, né, de plantas que vivem aí nesses ambientes alagadiços, né, e com água salobra, que chamamos aí de manguezais. Então, as regiões pantanosas, né, como os mangues, apresentam essas adaptações que são muito legais, bastante interessantes, né, como essas plantas conseguem resolver esse problema de falta de oxigenação, ok? Temos também raízes do tipo sugadoras, tá? Também chamadas de austórios. Daí, pessoal, essas raízes aqui, elas são muito citadas, tá? Vou voltar aqui alguns slides e você vai gravar esses dois nomezinhos aqui, ó, tá? Primeiro, a era, beleza? A era, lembra aquela música Era Venenosa, tá ok, pessoal? Então, a era, tá? Que tem uma raiz do tipo grampiforme. Essa raiz grampiforme, ela não é parasitária, não absorve seiva da planta que está servindo como escora, tá ok, pessoal? Já essa danada aqui, ó, que é chamada de erva de passarinho, ela tem raiz do tipo sugadora, o próprio nome está dizendo, né? Essa raiz sugadora, que também é chamada de austório, ela infiltra, né, as raízes na planta hospedeira e absorve seiva bruta e seiva elaborada. Então, aqui no caso, a erva de passarinho é uma planta parasita, tá ok, pessoal? O que que essa planta, né, essa erva de passarinho, está buscando sobre outras plantas? Além de ter acesso maior à luminosidade, ela está buscando, logicamente, nutrientes que ela se adaptou a absorver das suas plantas hospedeiras, tá ok, pessoal? Então, essa danada aqui, que é a erva de passarinho, ela tem uma raiz aérea, né? São raízes que crescem sobre o solo, beleza? Do tipo sugadora ou austório. Então, as questões costumam trocar. Vão falar que a era, tá? Tem raiz do tipo austório e que a erva de passarinho, né, tem raiz do tipo grampiforme. Então, cuidado, beleza, pessoal? A erva de passarinho, parasita. A era venenosa, ela não é tão venenosa assim. Valeu, gente? Então, olha só, temos ainda as raízes do tipo aquáticas, das plantas que são adaptadas, né,
ao ambiente aquático. Lembrando que a planta que é aquática, ela tem nas raízes, né, distribuída pela planta, uma grande quantidade de parênquima aerífero e não parênquima aquífero, tá ok, pessoal? O parênquima aerífero absorve oxigênio, né, e armazena nesses ambientes, nesses órgãos da planta, como caule e raízes, tá ok, gente? E daí a planta ela ganha em flutuabilidade. Aqui eu trouxe para você o aguapé, né? Para nós darmos uma olhada, porque o aguapé é bastante abundante nos rios aqui da nossa região. Nós temos, né, no Paraná uma grande quantidade de aguapé, nós temos, né, no rio Ivaí também uma grande quantidade de aguapé, né? Então o aguapé sempre está assim, ó, flutuando no corpo d'água, tá ok, pessoal? Porque o caule ele é bulboso, assim, ó, tem esses bulbos que armazenam oxigênio e as raízes ficam assim, ó, olha só que legal, né? As raízes elas ficam assim, ó, todas flutuantes, são bem levinhas no corpo d'água, porque são ricas em parênquima aerífero, por isso ganham essa flutuabilidade, ok, pessoal? Lembrando, né? Essas plantas que são aquáticas, elas são também fundamentais para o ambiente aquático na realização do processo de fotossíntese. Quando a planta que é aquática, né, ela realiza a fotossíntese, ela libera também uma pequena quantidade de oxigênio na água. Isso contribui para o processo de oxigenação do corpo aquático, né, facilitando a sobrevivência dos animais e de outros organismos que vivem nesse ambiente aquático, tá ok? Então, as raízes aquáticas, certo, pessoal? São ricas em parênquima aerífero, por isso a flutuabilidade. Exemplos que nós temos, o aguapé, a vitória régia, né? Aquelas plantas que você tem, talvez, na sua casa em um aquário, são todas plantas que possuem essa mesma característica. Valeu? Beleza, pessoal? Então, essa aula, como eu disse para vocês, bem rapidinho, uma aula bem tranquila, com bastante exemplos, né? Falamos aí sobre os tipos de raízes, tá ok? Gostaria que vocês fizessem lá os exercícios propostos na plataforma da escola, certo? E qualquer dúvida, estamos aí à disposição, beleza? Um abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima.